Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula ela vai ser uma gravação. Então, eu vou mostrar os slides que eu já falei com vocês sobre ele. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história, falando sobre a expansão territorial dos Estados Unidos. Inicialmente, nós vamos falar sobre a Constituição dos Estados Unidos. Essa Constituição é um conjunto de leis que foram criadas para organizar o país. Todo o país tem uma Constituição. Nós vamos ver que essa Constituição dos Estados Unidos, ela existe desde 1787. A gente vai observar então que essa Constituição, ela ainda permanece a mesma, porém com muitas modificações, né? Modificações para melhorar e para organizá-la melhor. A gente vê que essa Constituição, ela transformou os Estados Unidos em uma república federativa presidencialista, ou seja, uma república é um governo em que todas as pessoas têm direitos, e presidencialista porque é representado e governado por um presidente. Federação porque é um conjunto de estados que formam o país. Então a gente vê que os Estados Unidos foi transformado, quando se tornou independente, em uma república federativa presidencialista. A gente vai observar que naquela época várias pessoas passaram a ter direitos. Direitos políticos e civis, a liberdade de falar, que é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a crença religiosa, a inviolabilidade de domicílio, ou seja, ninguém pode invadir a casa de outra pessoa. Nós temos o direito a julgamento, mesmo que uma pessoa ela cometa algum crime, ela tem que ser julgada para depois ser condenada e também sofrer a sua pena. E a gente vai começar então a perceber que também o poder ele não estava mais com o rei da Inglaterra. O poder agora quem governava era propriamente quem? Era o próprio presidente, com a ajuda de outras pessoas. A gente vê que o poder ele foi dividido em três partes. Poder executivo, que era responsável pela administração, o presidente e os prefeitos. O legislativo, que são os deputados e senadores, que são responsáveis pela elaboração de leis. E vamos ter o judiciário, que é a aplicação da justiça. Então a gente vê o poder executivo, de executar as leis, o presidente, o Legislativo, o Senado e a Câmara dos Representantes, e havia também o Poder Judiciário, que é a Suprema Corte, responsável pela justiça. E a gente vai observar então que nós temos aí a questão da cidadania. Será que quando os Estados Unidos se tornou independente, em 1776, será que todas as pessoas eram consideradas livres? Será que todas as pessoas eram cidadãos? Será que todas as pessoas tinham direitos iguais realmente? A gente vai observar que o direito à liberdade e à busca da felicidade, que estavam presentes na Declaração da Independência dos Estados Unidos, ela não valia para todas as pessoas. Ou seja, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãos. A gente vai observar quem era cidadão após a independência nos Estados Unidos. A gente vê que apenas algumas pessoas tinham direito o direito de expressão, o direito político, os direitos civis, poderia exercer qualquer direito na sociedade. Quem é que tinha direito à liberdade religiosa? Quem é que tinha direito à liberdade política, à liberdade civil? A gente vai observar que poucas pessoas. Naquela época, quem era cidadão eram apenas homens que eram adultos, que pertenciam à burguesia industrial e comercial e ao grupo de proprietários de fazendas e de escravos. Então a gente vai observar que várias pessoas não eram consideradas cidadãos, não tinham direitos na sociedade. A gente vê que entre essas pessoas nós vamos encontrar vários. Nós vamos encontrar os negros, que continuaram sendo escravos mesmo após a independência dos Estados Unidos, até o ano de 1865, quando ocorreu uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos, em 1865, e a gente vê que isso não é de se estranhar, porque depois da independência do Brasil, o Brasil também continuou utilizando a mão de obra escrava, e nos Estados Unidos não foi diferente. Os índios também norte-americanos, muitos foram massacrados e expulsos de suas terras, ou tiveram sua cultura destruída. E vamos ter também, a gente vê que
Poucos anos depois que a Inglaterra e que os Estados Unidos também expandiram seu território, nós vamos ver que 70% dos índios que existiam no território norte-americano foram mortos com a expansão territorial dos Estados Unidos. E a gente vê aí a questão de mulheres. As mulheres também elas não tinham direitos e eram consideradas um sexo frágil. Por isso elas eram subordinadas ao homem. Então a gente vê que inicialmente as leis criadas nos Estados Unidos, elas não foram criadas para beneficiar todos. Ela beneficiava uma pequena parte da população que era formada por homens adultos e que também fossem ricos. Não era qualquer pessoa que era considerado cidadão, tinha que ser adulto, homem e pertencer aqui também à classe social rica dos Estados Unidos. Então, o resto da população eram massificados, eram massacrados, eram excluídos da sociedade e não tinha direito algum. Negros, mulheres, índios, pobres, todos foram excluídos durante logo após a independência dos Estados Unidos. Então a gente vê que de uma certa forma eles não tinham direitos algum na sociedade estadunidense após a independência. Muitos anos depois de muita luta, muita batalha, foi que então eles começaram então a terem os seus direitos alcançados e também atendidos pela sociedade.